Então, continuando a nossa parte 2 da aula de estática dos fluidos, usando o livro do White, né, Mecânica dos Fluidos, a gente vai falar de manometria. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como é que a gente calcula pressão, por exemplo, passando por vários fluidos diferentes. Né? A gente tem um exemplo aí, olha, onde a gente tem várias colunas de fluido, né, que não estão misturados, e cada um com uma massa específica diferente, e uma pressão em cima, né, conhecida. Normalmente isso aqui é pressão atmosférica. Né? Tá bom. Aí, como é que a gente calcula, por exemplo, a pressão lá embaixo, né, aqui no Mercúrio? Né? Como é que a gente faz? Então a gente pode vir por partes. Né? Primeira coisa, vindo de 1 a 2, né, passando por um fluido só. A gente já viu como é que a gente faz isso. Né? Essa equação que está aqui à direita, ó, a gente derivou na videoaula passada. Né? Então, eu sei que P2 menos P1 é igual a menos o gama desse óleo, né, que é o ρ do óleo vezes a gravidade, né, e a diferença de cota, né, Z2 menos Z1. Tá bom. Aí, se eu conseguir achar o P2, eu posso fazer a mesma coisa aqui nesse fluido que é a água, né, entre 3 e 2. Está aqui, ó, entre 4 e 3 e entre 5 e 4. Sem problema. Tá bom, eu fiz isso passando de fluido por fluido. Depois a gente pode reparar, ó, a gente pode somar tudo. E aí, quando eu somo tudo esse lado esquerdo, eu vou cair simplesmente em P5 menos P1, né? Porque eu tenho P2 menos P1, mais P3 menos P2, mais P4 menos P3, os intermediários vão se anulando e só sobra o P5 e o P1. E desse lado fica a soma, né? Como está aqui embaixo. Né? Só que aqui embaixo a gente já substituiu o ρ vezes o g pelo gama desse fluido. Né? E aí a gente cai nessa expressão aqui. Né? A gente isola o P5 e o P1 vem para cá. Tá? Maravilha. Calculamos a pressão em 5. Né? Normalmente a pressão em 1 é a pressão atmosférica. Né? Então a gente vai ver que no slide seguinte, né, que o P5, do jeito que ele está escrito aqui, isso aqui a gente chama de pressão absoluta. Né? Porque é a pressão P1, normalmente atmosférica, mais toda essa coluna, né, de fluido, né, que se encontra acima do ponto considerado. Né? E P5 menos P1 é a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Né? Estou comparando com a pressão atmosférica, então P5 menos P1 é o que a gente chama de pressão manométrica. Né? Então aqui à direita tem um diagrama que mostra mais ou menos isso para a gente. Né? A gente tem uma escala absoluta. A partir dessa escala eu meço a minha pressão em escala absoluta. Então, por exemplo, o que a gente chama de pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica é a pressão que a gente mede da atmosfera em escala absoluta, né? Então, em relação ao zero absoluto, né, de pressão. Né? E eu tenho uma pressão acima, por exemplo, da pressão atmosférica, eu vou ter então um valor aqui, está representado com essa barra cinza aqui em cima, né? É a pressão absoluta. Né? Eu posso pegar aqui na escala absoluta, mas a gente pode, ao invés de pegar na escala absoluta, eu posso comparar com a pressão atmosférica. Eu posso pegar essa diferença e a gente chama isso de pressão manométrica, né, em inglês gauge pressure, né, mas pressão manométrica. Né? Tá bom. Então, por que a gente faz isso? Porque normalmente o manômetro, a gente vai falar já mais aqui para frente, normalmente ele está aberto para a atmosfera. Então, a gente compara a pressão entre um dado ponto e um ponto, né, que é a pressão atmosférica. Então, essa coluna aqui, ela está dando para a gente, né, essa diferença, né, entre a pressão num dado ponto e a pressão atmosférica. Então, ela está dando esse valor aqui. É isso que o manômetro faz. O de ponteiro é parecido, né? Para o manômetro de ponteiro que a gente tem, por exemplo, na bomba de bicicleta, né, na bomba do posto lá para encher pneu, etc. É isso aqui quem está medindo. Então, é a pressão manométrica. Por isso que o nome do instrumento é manômetro. Né? E aí, cuidado com o seguinte, né? Quando a gente calcula a propriedade de um gás, por exemplo, a gente usa a lei dos gases perfeitos. Naquela equação, a gente tem a pressão absoluta. A temperatura também é absoluta. Né? São propriedades absolutas. Então, se eu for usar uma medida, eu usei um manômetro para obter a pressão, eu tenho que somar com a pressão atmosférica antes de jogar na lei dos gases perfeitos. Tá? Então, eu tenho que pegar a pressão medida num manômetro, e a gente viu no vídeo aula passada, eu somo com a pressão medida por um barômetro. Tá? E aí me dá a pressão absoluta. Ok, a pressão absoluta ela é sempre maior que zero, tá? Porque eu tenho um zero que é zero da escala absoluta, mas a pressão manométrica não, né? Estou medindo em relação à atmosférica. Então eu posso medir
um vácuo relativo, né? Ou seja, o vácuo ele vai ser relativo a essa escala absoluta, né? Então, sempre que eu achar uma pressão negativa, um instrumento de medida, então é óbvio, né? Eu estou medindo a pressão manométrica, né? A gente vai chamar isso de pressão vacuométrica, se a gente quiser, mas a gente pode continuar chamando de pressão manométrica. Ela pode ser negativa, tá? Absoluta nunca. Tá bom. Então vamos ver alguns exemplos de manômetro. Esse aqui é um manômetro comum. Tem uma versão mais simples, né? Eu vou tentar desenhar, vou tentar colocar aí na tela. Vamos ver se eu desenho ele para vocês. Ó. Mas a versão mais simples de manômetro é a seguinte, né? Eu tenho um reservatório, por exemplo, e eu quero medir a pressão dentro desse reservatório com o próprio fluido que está ocupando o reservatório. Normalmente, isso aqui a gente vai usar quando for um líquido, esse caso que eu estou mostrando específico agora. Né? Então, a gente vai ter alguma coisa assim, eu quero me valer, né, de uma coluna de fluido, do peso, da massa específica de um fluido que eu conheço, e aí eu vou medir a pressão. Então, digamos que eu tenho uma pressão constante aqui dentro, vou chamar isso de 1, esse ponto 2, eu tenho um fluido aqui, ó, eu desenho em vermelho, ocupando todo o tubo, e ele parou aqui em cima. Né? Então, se a gente for usar as equações que a gente viu aula passada, né, a gente sabe que P mais gama desse fluido em particular, tá? Desse líquido, é constante. Eu posso dizer, então, que P1 mais gama Z1 é igual a P2 mais gama Z2. Né? Sem problema. Né? Isso me dá aqui P1 menos P2 é igual a gama Z2 menos Z1. Então, olha, se P2 for pressão atmosférica, né? Então isso aqui seria o que? A nossa P1 manométrica. Tá? Se eu colocar aqui, eu vou colocar para deixar claro, aberto para a atmosfera. Né? Então isso aqui é a nossa pressão manométrica, P1 menos P2. E o P1 aqui é a nossa pressão absoluta. Como é que eu acho a pressão absoluta? P2 mais gama Z2 menos Z1. Tá? Então isso daqui seria pressão absoluta. Tá? Sem problema, né? Tranquilo. Né? Então esse é o manômetro mais simples que tem. Né? Mas o que eu preciso para usar um manômetro desse tipo? Né? E o fluido que eu estou medindo, ele tem que ser um líquido, senão aqui já não vai dar certo. Né? E claro, se o líquido for muito leve, o problema é que e a pressão aqui for muito alta, essa coluna vai ter que ser muito alta. Então, às vezes, a gente prefere usar um fluido mais pesado, tipo mercúrio, né? Diferente do fluido que está sendo medido. Então, esse caso é o caso dessa figura aí no slide. Né? Esse manômetro, né? Ele pode ser usado, por exemplo, né? Se eu tiver um gás aqui dentro, porque se eu tiver um gás não adiantaria eu fazer isso, né? Não tenho como medir a coluna do gás. Né? O gás ele vai, né? Ele vai escapar para a atmosfera, né? Ele é um gás. Né? E se a minha pressão aqui for tal e o fluido não for muito pesado, né? E essa coluna fique muito alta. E aí eu vou usar um fluido mais pesado, por exemplo, eu uso um fluido tipo mercúrio, né? Para manter essa coluna aqui numa altura, né? Razoável. Né? Como é que a gente acha a pressão aqui? A diferença de pressão entre A e B, né? A e 2, né? Que a gente chamou de 2. A gente faz, né, o que a gente fez aqui, né? A gente vem somando, né? Vem somando os deltas E's e deltas, né? Deltas E's multiplicado pelos gamas, né? E aí eu somo a pressão, ó, PA menos P1 mais P1 menos P2, né? Quando eu somar, vai sobrar PA menos P2, porque vai aparecer PA menos P1 mais P1 menos P2, só sobra PA menos P2. E depois eu faço as diferenças de cota, notando que para um lado vai ser positivo e para o outro vai ser negativo. E a gente cai direto nessa expressão que está aqui embaixo. Né? Certo? Um outro jeito de ver é notar. Então, isso é tranquilo, é só fazer a somatória, tá? Não tem erro. Né? Um outro jeito de ver, para quem achar mais fácil, né, fazer isso, é notar que a pressão de um lado é igual à pressão do outro. Né? A pressão desse lado aqui é igual à pressão desse lado aqui. Né? E aí a gente faz a igualdade. Né? Eu sei que, por exemplo, P1 mais γ1, né, vezes ZA menos Z1 é igual a essa pressão aqui é PA
o P2, né? Mais, né? O gama 2, esse fluido aqui, né? Fluido 2, gama 2, né? Z2 menos Z1. Né? E eu caio na mesma equação, certo? Ou seja, vou ver se eu consigo colocar aqui. O que a gente está dizendo é, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Limpo, sem nada. Né? O que a gente pode dizer é que de um lado, né, a gente vai ter essa pressão, né, que vai ser PA, né, mais, né, gama 1, né, ZA, a diferença de cota, ó, ZA menos Z1, né, vai ter que ser igual à pressão do outro lado, que é o P2, né, mais gama 2, né, e aí, deixa eu ver o que está lá na figura, eu não estou enxergando também, Z2 menos Z1, né? Z2 menos Z1, certo? Mais ou menos isso aqui, né? Então, o que eu estou pegando? Estou pegando a pressão desse lado aqui, né? E igualando com a pressão desse lado aqui, né? Então, aqui ficou, desse lado aqui ficou o quê? O que a gente chamou da pressão em A, mais esse fluido aqui vezes a diferença de cota, ZA menos Z1, e desse lado aqui, quanto vale a pressão aqui, né? É a pressão em 2 mais Z2 menos Z1 vezes o gama desse fluido que está aqui, que é o gama 2, né? Então, foi mais ou menos o que eu coloquei aqui, né? E se a gente puser PA menos P2, né? A gente vai ter que cair nessa expressão aqui, ó, que está aqui embaixo, né? Certo? Não tem outro jeito, né? Então, ó, se eu isolar, ó, PA menos P2 desse lado, igual, né? Gama 2, Z2 menos Z1, menos gama 1, ZA menos Z1. Certo? Que é o que deve estar aqui embaixo. Exatamente, tá? Exatamente. Então, vocês façam do jeito que acharem mais fácil, né? Tanto faz, né? Certo? Maravilha. Aí, o que acontece com esse tipo de manômetro? O que a gente acabou de comentar, né? Se eu tiver que medir uma pressão muito alta, eu vou usar aqui um gama, né? Bastante elevado, né? Para abaixar, né? Essa altura aqui, né? Porque a gente está vendo que é função do gama, né? Gama 2, ó. Esse cara aqui, né? Se eu aumentar o gama, eu posso abaixar o Z2, certo? Ele vai abaixar, né? Para refletir a pressão manométrica, né? Pressão manométrica, por quê, né? Porque a gente colocou ali, né? Era P2 menos... era uma pressão menos P2, e P2 na figura ali, olha ali em cima, né? P2 é aproximadamente PA, né? Então a gente colocou PAzinho, né? Desculpa, pressão atmosférica. O PA maiúsculo, que é a pressão do lado esquerdo, né? Menos esse P2, que é aproximadamente a pressão atmosférica, tá nessa figura, está como um A minúsculo, né? Então esse PA menos P2, né? Isso aqui é o nosso PA manométrico, né? E o PA sozinho é o PA absoluto, né? Certo? Tá bom. Depois a gente pode pensar em outros tipos de manômetro. Por exemplo, se eu quiser medir pressão muito baixa, o que a gente faz, né? A gente usa isso que a gente chama de micromanômetro, né? De forma que fique mais sensível, né? A gente observar essas diferenças de altura, né? Então, a gente pode bolar outros tipos, né? Pode fazer um manômetro mais complicado. Então, esse aqui, a gente pode ir pegando também altura por altura, traçar linhas e igualar as pressões. Dizer, por exemplo, que a pressão aqui em 3 é a mesma pressão que está aqui desse outro lado, né? Em 2 também, e em 1 também. Só que aqui no caso, o mais fácil que eu recomendo para vocês é usar esse tipo de coisa aqui, né? A gente calcula para cada um e soma, né? E aí cai numa expressão desse tipo, tá? Que é o que está feito aqui, ó. Que a gente nem precisa pensar muito, tá? Faz PA menos P1, mais P1 menos P2, mais P2 menos P3, mais P3 menos PB, tá? E soma tudo, né? Que está aqui mais ou menos. Soma tudo. Quando somar tudo, a gente vai fazendo aqui os, né, gama, delta, Z. Lembrando que às vezes o delta Z é positivo ou negativo. A gente está vindo numa dada direção, né? E às vezes vai dar um valor positivo, outras vezes vai dar um valor negativo em termos de cota, tá?
e aí é o mais tranquilo. Tá? Use isso aí que não tem muito erro. Né? A gente pode ver um exemplo aqui antes de terminar. Isso aqui é muito comum, né? A gente vai ver mais para frente, quando a gente estiver estudando escoamentos de fluido, né? E um jeito de medir a vazão é medindo a pressão também, tá? Elas estão relacionadas, né? Então a gente pode pegar e medir a pressão, a pressão como está aí, e aí, consequentemente, eu acho a vazão, tá? De fluido. Isso é muito usado e é bastante conveniente, né? E se eu for medir a pressão aqui entre o ponto A e B, óbvio que o fluido aqui está escoando, mas aqui dentro do tubo não, né? Se eu estiver em regime permanente, a pressão aqui fica constante, a pressão aqui fica constante, a pressão em A é menor que B, desculpa, a pressão em A é maior que B, por isso que o fluido está escoando, a gente vai falar disso, mas o fato é que dentro aqui desse U, o fluido está parado, o fluido não está entrando em A e saindo em B, tá? Ele está parado, tá? Porque a gente vai usar um fluido aqui 2, que é mais pesado, né? E o fluido 1, e aí ele mantém essa diferença de pressão em equilíbrio com a diferença que está aqui, então o fluido só escoa no tubo maior e não nesse tubo em U menor, tá? Tá bom. A gente consegue equacionar isso para achar que a diferença entre A e B de pressão é dada por isso aqui, ó, ρ2 menos ρ1, GH. Né? Como é que a gente faz isso? A gente pode usar a fórmula de manometria, né? Ou a gente pode simplesmente, né, dizer que a pressão de um lado, a pressão desse lado aqui, é igual à pressão desse lado aqui. Eu pego esse nível aqui. Ó. É bem fácil fazer isso. Quer ver? Eu vou fazer agora com vocês. A gente faz assim. Então a gente pega aqui, ó, a pressão desse lado, né? A pressão do lado esquerdo é igual à pressão do lado direito, né, nessa linha pontilhada de baixo. Tá? Então, se eu fizer isso, ó, o que eu vou ter para o lado esquerdo? Né? Para o lado esquerdo, eu vou ter a pressão nesse ponto que a gente chamou de A, né? Vou ter praticamente a pressão em A ali, né? Mas todo o fluido ρ1 vem até embaixo ali, né? ρ1 até chegar na linha pontilhada de baixo, né? ρ1, G, e aí a coluna, L mais H, certo? Maravilha. Depois do outro lado, o que eu tenho? Isso vai ter que ser igual, né? Na linha ali, ó, pontilhada inferior, né? Agora eu estou pegando no lado, né, direito ali do tubo em U, né? Então eu vou ter a pressão em B, mais a coluna dada pelo fluido que a gente está chamando de 1, e essa coluna é L maiúsculo lá. Então eu vou ter ρ1, G, L maiúsculo, né? E depois, ó, a gente vai ter, né, um pedaço de coluna H minúsculo, né, por um fluido 2, ó, ρ2, né? Então vamos lá. Mais ρ2, G, H minúsculo. Tá? Aqui, ó. Não coube tudo na tela, mas é isso aqui, ó, mais ρ2, G, H minúsculo. Então, desse lado aqui é o lado esquerdo do tubo, vertical, e aqui é o lado direito, né, chegando até aquela linha, né, pontilhada inferior, né, essa linha aqui, né, pontilhada inferior. Né? Bom, tá bom. Agora tá tudo aí, né? A gente pode isolar, eu posso fazer PA menos PB, ele vai ser igual, né? Então eu passei o B para cá, então vai ser o que está desse lado e o que está desse lado aqui, né? Então a gente somando, né, a gente vai obter ρ2 menos ρ1, GH. Certo? Esse H aqui eu pus maiúsculo, tá? Mas falha minha, né? Aqui é um H, quer dizer, o H só tem um H ali que é minúsculo, tá? Eu pus maiúsculo, mas é H minúsculo, né? Então sobrou ρ2 menos ρ1, GH. Porque o ρ1 GL a gente corta desse lado com esse lado aqui, certo? Então, isso aqui é o que sobrou, isso aqui a gente costuma chamar de ΔP. Então, é isso aqui que a gente encontra. Tá? Então, a diferença de pressão, né, ela é dada por essa coluna H minúscula aí, tá? Entre o A e o B, tá? Porque, de certa forma, né, é até lógico, né? De certa forma, essa coluna aqui está, né, equilibrada com essa daqui,
só sobrou essa coluna aqui para me dar a diferença entre um lado e outro, né? Certo? Tá bom. A gente vai parar a aula por aqui. Nessa sequência de slides tem alguns exercícios propostos aí do livro, tá? Vocês tentem fazer, né? E brevemente vamos marcar uma aula de exercícios, né? A ser realizada com o PED da disciplina, tá? Então a gente para por aqui essa aula.